Olá, como vai? Vai bem? Boa noite. Estamos começando pela sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, sexta, 21 de abril de 2023, feriado, mas a gente aqui trabalhando, evidentemente, mantendo o nosso programa Opinião como ferramenta de boa informação. A causa indígena, este é o principal assunto do programa de hoje, está a postos aqui com a gente, para nossa alegria, a caríssima Eliane Chunacalo. A gente vai conversar sobre as aspirações, como está hoje em termos de legislação, enfim, tudo que envolver, não é, a causa indígena. A gente vai, as conquistas, as principais batalhas, tudo isso e muito mais com a Eliane Chunacalo, que está aqui conosco. Vamos estar proseando ao longo dessa próxima 1 hora, ok? Professor Lourenberg Tiradentes, não é? E a gente aqui trabalhando com o maior prazer. Firme. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então, a você que acompanha ao programa Opinião, aonde quer que você se encontre, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? É muito bom estar com você. Estamos aí entrando no corredor da reta final quanto à data de aniversário do programa Opinião, dia 27, está chegando aí, não é? 3 anos ao vivo no ar. Eliane, a Eliane, como eu disse aqui, ela é presidente da Federação Mato Grossense, a FEPOINT. A Eliane Chunacalo, obrigado por ter vindo, por ter aceito nosso convite, não é? E eu já vou perguntando, olha só, agora, dia dos povos indígenas, a data comemora no dia 19 de abril, né? Tem motivos para celebrar? Como que vocês avaliam isso? Quais são as principais bandeiras nesse momento, que são os clamores da causa indígena? E estamos falando do estado de Mato Grosso, que tem uma forte presença indígena. Boa noite. Boa noite, eu agradeço pelo convite. Os povos indígenas aqui no estado, nós somos 45. 43 povos em contato com a sociedade e 2 povos isolados, né, que nós temos aqui no estado. Temos sim muitas coisas para celebrar. Uma delas é que somos resistência, né? Nós resistimos à colonização, né? E estamos resistindo a todas as ameaças que, de alguma forma, são fatores que impedem a nossa sobrevivência enquanto povos. E também a gente comemora o cenário, né? Em 523 anos, nós temos presenças no Congresso, na Câmara. Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, que a gente vê com muita esperança. E talvez seja um momento mesmo, nós temos inúmeros profissionais, temos inúmeros indígenas também com um olhar sobre um cenário político próspero, mas também sabemos dos desafios, né? De ter uma articulação, de construir políticas públicas e de todas as demandas que irá acontecer. E eu vejo que as nossas celebrações, para nós, é um motivo de celebração, mas também é momento de refletir, né? As nossas lutas, quais são as nossas demandas prioritárias. Aqui no estado de Mato Grosso, a nossa demanda prioritária é por respeito. Se tiver respeito, a gente consegue ter visibilidade, conseguimos realmente ter direitos implementados. Não basta ter direitos no papel, como nós já temos, mas queremos implementação disso pelos poderes constituídos aqui no estado. As leis não são respeitadas, é isso? A grande maioria não, né? A gente tem muitas leis, como para o não indígena tem muitas leis, a gente tem muitas leis que regulam. Nós temos a PNGAT, que é um decreto, que foi construído com os povos indígenas, mas nunca saiu do papel, já tem 10 anos. É uma esperança que realmente ela avance agora, né, seja implementada. Nós temos
lei na área da educação que diz que temos direito a uma educação específica, considerando os nossos costumes, línguas, cosmologia, mas que, enfim, não tem sido aplicada. Então, a gente tem muitos direitos que, na verdade, não têm sido... São ignorados, né? Não têm sido respeitados. Não tem como alegar desconhecimento, né? Gestor público, ele tem o dever de saber. Mas talvez seja uma falta de vontade política, de investimento, né? É isso. Vamos esmiuçar mais essa questão da falta de respeito, aquilo que está sendo atropelado pelos agentes públicos, as autoridades que deviam zelar, não é? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu quero chamar antes, porém, para a conversa, professor. Olha, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Mas esperamos mesmo que seja a primeira de muitas que virão. Eu tenho aqui uns 4 ou 5 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la, até para poder aprender um pouco mais. Sim. E entre esses 4 ou 5 assuntos que eu tenho, aliás, o primeiro deles é exatamente um texto que você escreveu no jornal A Gazeta, no dia 11 deste mês, cujo título é exatamente Movimentos Indígenas pelo Bem Viver do Planeta. Eu destaquei aqui um trecho. Permita-me ler esse trecho e aí eu farei 2 perguntas a respeito desse trecho. Entre aspas, quando alcançarmos nosso bem viver, o planeta estará salvo. Afinal, os povos indígenas são guardiões de 80% da biodiversidade do planeta, apesar de serem 5% da população mundial. Em Mato Grosso, a gente vem tentando defender o nosso bem viver, por uma questão de sobrevivência nossa e do planeta. Fecham aspas. E aí eu tenho 2 perguntas. Vou fazer as 2 para se ter mais tempo para respondê-las. A primeira delas, é difícil alcançar o bem viver diante da ganância e da agressão à natureza, uma agressão desmedida à natureza, é difícil alcançar o bem viver. A segunda questão, aqui nesse trecho que eu acabei de ler, o planeta estará salvo quando o bem viver for alcançado. Isso não é utópico, não é sonhador, não é algo que não existe. Aliás, recentemente eu estava assistindo, permita estender um pouco mais, eu estava assistindo uma gravação em que o Cortella estava conversando exatamente com o saudoso Darcy Ribeiro, que foi um dos grandes defensores dos povos indígenas. E também conversando com o professor, também saudoso professor Rubem Alves. Os dois conversando sobre utopia. E aí me vem à cabeça exatamente alguns trechos que esses dois professores disseram. O Darcy Ribeiro falou que quando os europeus chegaram aqui, encontraram os indígenas, índios diversificados, porque não existe um povo indígena só, mas vários povos indígenas. E aí o professor Rubem Alves chegou na conversa e disse que antes de criarmos um país chamado Brasil, é necessário que criemos um povo, coisa que nós não temos, de acordo com as palavras do professor Rubem Alves. E ele dizia, nós não temos porque nós não temos um sonho comum. A ausência desse sonho comum nos faz distanciar desse país. Por uma razão muito simples, é preciso que todos nós, conjunto índios, e nós, entre aspas, brancos, tenhamos um mesmo sonho, um sonho comum, que aí vocês chamam de bem viver. É utópico? Eu volto com a minha primeira pergunta. É utópico isso ou não? Primeiro eu quero agradecer, né, pelas palavras, professor. O senhor foi meu professor de metodologia científica. Eu fiz Direito na Unic. Que é você? Quem que Lorenberg não foi professor hoje? Todo mundo que vem aqui foi aluno de professor. Fui uma das alunas dele e hoje eu sei olhar um documento e ver o espaçamento por conta dele também. Mas
eu vejo duas questões. Primeiro, que o bem viver, para nós, é o bem-estar. Se eu estou bem, se o meu povo está bem, né, a gente vai ter, se os meus rios, se eu posso pescar nos rios, se eu posso viver com os meus biomas em pé, né, com as nossas tecnologias, porque nós temos as nossas e nós temos a junção do não indígena. E se a gente pode viver em paz nesse território, isso é o bem viver. Se eu posso criar os meus filhos e daqui a pouco, quando eu virar uma ancestral e eles reproduzirem, né, esse bem-estar, essa conexão que temos com os biomas, isso é bem viver. E a gente vive um pouquinho disso na aldeia. A vida na aldeia, ela parece romântica e utópica para algumas pessoas. Eu posso dizer, é maravilhoso você ter uma rotina de aldeia, ir para a roça, ir pescar, né, fazer suas tarefas, falar sua língua, ver a sua família ali, porque todos somos parentes, todos temos uma conexão. Mas isso é ameaçado, né, como o senhor disse, pela ganância, pelo olhar. Mas quando a gente fala de ganância, a gente não está falando que nós somos contra a produção, contra o desenvolvimento. Mas é possível conviver essas duas coisas. É possível a gente ter aldeias ao lado de fazendas, sem esta entrar no território, sem esta desmatar ou poluir ou envenenar o rio. É só cumprir a legislação que existe. Não falta leis, falta o cumprimento desta, falta a sensibilidade de entender que aquele rio que considero nosso também é teu. Que é quando nós dizemos, olha, cuidado, você está matando o rio. Quem vai ficar sem água? Os dois ficarão sem água. A falta d'água vai prejudicar quem? A mim e a ele que está produzindo. E essa consequência vai chegar na onde? Aqui na cidade. Então, nós temos muitas coisas em comuns. Mas, às vezes, eu percebo que a pessoa que produz, talvez por ela não estar no estado, ou por ela não morar ali, ela não tem esse sentimento de pertencimento daquele território, daquela terra. Porque quando alguém pergunta para mim, qual é o seu sentimento de pertencimento? Eu vou falar, minha árvore genealógica. Minha avó esteve aqui, a minha bisavó esteve aqui, a minha mãe esteve aqui e eu estou aqui. Então, eu conheço ali. Eu posso até conhecer os vizinhos, ter boas relações com ele. Mas com esse sistema que a gente vive de sempre acelerado, de sempre esgotar a terra, esgotar, sugar tudo, não precisa disso. Você esgota agora, como vai ficar seu futuro? O bem viver para a gente é pensar na coletividade. E essa coletividade também depende do vizinho, também depende de quem está aqui. E essa contribuição também é para essas pessoas. Então, eu vejo que nós já fazemos o bem viver. Da nossa forma, do nosso jeito, nós já temos. Mas ele poderia ser pleno. Ele poderia ser pleno. Isso não significa que você não pode plantar soja, que você não pode criar gado, que você não pode retirar madeira. Pelo contrário, faça de forma sustentável. Faça para que seus filhos possam continuar fazendo, para que seus filhos possam continuar ali. Não use sua terra como se ela fosse descartável. Cuide do que você tem ainda de bonito ali. Uma cachoeira, ela não vai resistir se você desmatar tudo, né? Se você deixar só aqueles 30%, aquele obrigatório, ela vai acabar. E ela acabando, eu, enquanto vizinha, enquanto indígena, vou sofrer. Mas você também. Você vai vender seu território, você vai vender sua propriedade, você vai comprar outra, aí você vai fazendo isso, outro e outro. E daí? Vai acabar.
Né? Então, assim, e voltando à pergunta, ela é utópica. Porque enquanto nós não tivermos realmente um sentimento de fraternidade, a gente tentar enxergar que os povos indígenas não estão atrapalhando, não são empecilhos, que realmente nós estamos ali contribuindo e que é necessário, sim, sentar, conversar e dialogar para que a gente tenha um mínimo de entendimento. Eu vejo que esses embates que nós temos aqui no Estado, elas são falta de diálogo. Falta de sentar aqui como nós estamos, falta de você ir na minha aldeia, falta da gente conversar. Eu vejo isso e eu vejo que essa utopia vai ser ainda permanecer por muito tempo, enquanto a gente realmente não estiver disposto a ouvir. E quando eu falo a gente, eu não falo enquanto indígena, eu falo a gente enquanto sociedade, enquanto povo. E sobre o professor Rubens, eu discordo em uma coisa. O Brasil tem um povo diversificado, com várias raízes. Indígena é só uma raiz. Mas enquanto esse povo, essa sociedade, não reconhecer que tem sangue indígena, que tem sangue negro, que tem sangue pantaneiro, que tem sangue ribeirinho, enquanto ele não reconhecer as suas origens, que estão na floresta, que estão nos biomas, esse povo vai renegar a sua história, os seus traços. Esse povo vai ficar perdido. E se ele ficar perdido, ele não vai ter sentimento de pertencimento. Ele não vai ter sensibilidade em ver que se o indígena está morrendo, aquele indígena talvez foi sua avó. Então, eu acredito que nós somos um povo sim, mas precisamos reconhecer e valorizar as nossas origens e respeitar o diferente. Você pertence à etnia Bacairi? Sim, Bacairi. Bacairi, né? Sim. Juntando Bacairi, Chavantes e os demais, quantos são os indígenas no estado de Mato Grosso hoje? Você tem esse número? Olha, eu tenho do último IBGE, porque até esses dias eu não olhei o censo, né? De 2010 nós éramos 48 mil, mas a gente deve ter crescido um pouquinho, então eu não tenho um número X para te dizer, mas a FEPUINT acredita que a gente está numa casa de 60 mil, considerando 60 mil. Todo mundo, né? Se o IBGE chegou em todas as aldeias, né, que a gente sabe que é difícil, e se considerou todas as terras aqui, a gente está nessa casa. 60 mil que o poder público tem que honrar, inclusive levar dignidade, serviços a essas pessoas, nossos irmãos, né? Olha, a opinião vai dar um tempo para o primeiro intervalo comercial desta noite, mas volta num instante só. Aguenta aí. Tá, estamos de volta, programa Opinião, hoje entrevistando aqui a Eliane Chunacalo. Até o final do programa eu vou conseguir falar com tranquilidade esse sobrenome dela, mas é Chunacalo. Até agora não errei não, viu? Chunacalo. E a gente está falando sobre as causas indígenas, muita coisa relacionada a esse tema. Ó, tem um recado importante para você nesse momento. Você sabia que o Misto é o único representante de Mato Grosso no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino? Pois é. E a estreia acontece neste sábado com portões abertos. É a partir das 4 horas da tarde, no estádio Presidente Dutra contra o Aliança de Goiás. Vamos todos ao Dutrinha apoiar as tigresas rumo ao acesso no Brasileirão. Futebol feminino vive um momento de grande crescimento no Brasil e o Misto carrega a bandeira de Mato Grosso. Misto e Aliança, Série A3 do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 4 da tarde, com entrada gratuita no Dutrinha.
Eu vou, Lorenberg vai, né, Lorenberg? Não vamos lá assistir, né? Que é só uma maiada correndo atrás de bola, vamos prestigiar as mulheres também, né? Com certeza. E olha, não fique pensando assim, futebol está em ascensão, como diz o texto aí, como você viu, está em ascensão o futebol feminino no Brasil e Mato Grosso não fica atrás de um misto aí para bem representar. Vamos todos ao Doutrinha. Estamos então retomando aqui, eu queria que o Lorenberg Alves abrisse então, professor, o bloco de perguntas aqui com a Eliane Shunakawa. Presidente, mais uma vez eu vou recorrer ao seu texto, que é um belíssimo texto. Eu vou trazer mais um outro trecho, vou ler esse trecho e vou fazer duas perguntas também. Entre aspas, ameaças aos povos de Mato Grosso. Direitos indígenas são atropelados por empreendimentos minerários, agropecuários e hidrelétricos, que avançam mesmo sem consulta prévia e apesar dos impactos. É o que vem acontecendo na subbacia do Juruema, que ajuda a dar vida ao Tapajós. Estudo recente mostra que dos 167 projetos hidrelétricos, 36 são de alto risco, sendo 27 de risco altíssimo, por estarem a menos de 5 quilômetros das terras tradicionais. Fecham aspas. E aí, presidente, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, na sua opinião, o que foi feito ao longo dessa década, da última década, pelo poder público, pelos poderes públicos no estado de Mato Grosso? E a primeira, a segunda, para não deixar batido, o que a própria federação tem feito, reclamações, brigas, o que ela tem feito para fazer valer os seus direitos? Vamos por partes, né? A primeira pergunta, ela é bem interessante, né? A gente tem muitos empreendimentos e quando a gente fala de empreendimentos, nessa região que eu cito, a gente chama de PCHs, né? As PCHs, elas estão loteando o Rio Juruena, ao longo do Rio Juruena, são muitos. E quando a gente traz essa informação, né, as pessoas dizem, nossa, mas e a nossa energia? Eu digo, e a água? Porque as PCHs, elas diminuem o nosso peixe, diminuem o volume da água, né? E quando eu digo que é sem consulta, não basta ser uma audiência, uma reunião. Nós temos protocolos de consultas. Nós temos a 169 da OIT, que diz que é preciso nos consultar. Eu não entro na sua casa se você não me convida. Eu não abro sua geladeira se você não diz para mim o que eu posso mexer ou não. Por quê? Que para nós não nos consulta, não conversa, não mostra os estudos, não mostra os impactos de forma clara e objetiva, como manda a lei. Mas eles não vão entender. Tem recursos linguísticos para isso, audiovisuais, visuais, para que a gente possa entender, para que a gente possa mediar, mitigar. Não basta pagar PBA, não basta pagar royalties, porque o impacto que causa nas populações, elas são muitas vezes irreversíveis. Isso também em relação ao garimpo que está chegando. Nós recebemos muitas denúncias do povo Riquibaxia que há garimpo a 35 quilômetros do seu território, lá no Rio Sangue. E garimpo é uma coisa muito séria, porque o mercúrio, ele vai acabar. Ele acaba com o solo. A gente não vai conseguir plantar roça. E esse povo, eles vivem de extrativismo, coleta de castanha. Se ali acontece esse garimpo, aos poucos vai matar essa vegetação. E o que a gente ouve é que esses estudos, que essas autorizações, elas estão acontecendo pela SEMA, né? Porque ela não acontece dentro do território, ela acontece ao redor. Mas isso nos impacta, isso chega até nós. E a gente tem outros empreendimentos, a gente tem rodovias. A gente não é contra ter rodovias, mas e se eu entro na sua casa e faço uma estrada ali no meio?
sem te falar. Se eu passo por cima do seu cemitério, qual é o seu sentimento de eu fazer isso na sua casa? E por que na nossa casa não pode ter um respeito? Uma rodovia, ela pode mudar o traçado, ela pode ser conversada com a gente. Olha, aqui tem um cemitério, olha, aqui está muito próximo da aldeia, né? Olha, aí tem rio, aí tem nascente, né? Então, por que não conversar conosco? Por que não tentar mediar esses conflitos? E quando a gente sabe, as coisas já estão acontecendo, já tem autorização, a obra já vai começar, já houve licitação. As coisas, muitos dos problemas poderiam ser evitados se as consultas fossem feitas, né? Se isso fosse explicado. Porque o direito de todo mundo sobrepõe o nosso direito. Mas até quando? E se há leis falando isso, que é para ter esse respeito, que é para ter essa consulta, que é para ter essa mitigação de consequência, por que isso não é feito? Olha, o estado de Mato Grosso fala que tem que ter rima, tantas dispensas que tem em torno dos nossos territórios, não é aplicado. Nós pedimos um assento para o governador, nós entramos no concurso enquanto federação, ele preferiu uma federação de turismo no Consema, de turismo, né? E por que não a gente? Se muito dessas autorizações está ali, por que não faz a rima? Por que dispensa? Não é relevante porque não é a sua casa, porque não é seu território. E o Ministério Público não foi acionado? A gente... A questão do estudo de impacto ambiental é imprescindível, não é? Sim. Aí seria o momento de chamar o Ministério Público para... Eles usam de artifícios, né? Dispensou, tem isso, mas se a gente for ver, e a gente está falando de estudos, né? A gente está baseando isso em quem está no Consema e que tem feito esse levantamento. Mas outro ponto que o professor disse, o que a FEPOINT está fazendo? A FEPOINT, ela dialoga primeiro. Primeiro, ela tenta sentar com o gestor e tenta expor o problema, porque a gente sabe que tem alternativas administrativas que eles podem fazer. Se não tiver medidas, a gente conversa com o MPF, com o DPU, a gente conversa com todas as autoridades cabíveis para que isso faça. A gente tem estratégias de comunicação e a gente tem parceiros. O que nossos parceiros fazem? A nosso pedido, na maioria das vezes, nós pedimos estudos, nós pedimos dados. Por quê? Nós sabemos que com o governo, com o Estado, nós só podemos ter argumentos baseados em dados reais. Então, a gente tem mapeamento, a gente tem estudo. Então, é isso que a gente tem feito. Mas quando a nossa voz não ecoa, a gente tem que mobilizar, né? A gente tem que ir para fora, a gente tem que denunciar, a gente tem que ir para a imprensa. Quando a gente chega para a mídia, é porque já se esgotou todas as vias de diálogo. É isso, essas são as nossas estratégias. Mas a FEPOINT, ela está sempre à disposição para dialogar. E nós só agimos quando o povo, a aldeia, o pessoal da base, nos provoca. Olha, FEPOINT, está acontecendo isso e isso. Antes de eu chegar para um secretário, ou para o governador, ou para o prefeito, primeiro a gente verifica, né? Como? A gente pergunta, a gente vê imagens, a gente vê vídeos, a gente vai correr atrás de especialistas, né? Conhecimento talvez técnico que nós não temos. Então, a gente faz toda essa articulação para que realmente a gente possa fazer uma defesa muito bem qualificada dos povos indígenas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Liane. Você falou de alternativas, né? Que há alternativas, sim. Cita aí uma ou duas das principais alternativas aí, quando o governo entende que não há alternativa e que acaba ignorando a legislação. A alternativa é conversar conosco. Não tem havido diálogo nenhum. Muitas vezes não. Da parte do Estado. Ele não consulta, ele não cumpre o protocolo, né? Faz essas audiências de um dia que, né? E assim, quando a gente fala protocolo, a gente está falando de um território, a gente está falando de um povo.
né? Há formas de decisões que têm que ser respeitadas. Além desse protocolo, a gente também precisa entender esse projeto. E quando você diz que é uma consulta livre, prévia e informada, você precisa dar informações sobre ela e dizer a verdade. O que acontece nas audiências? Só é colocado os benefícios, né? Isso não é verdade. Então, assim, uma das alternativas é diálogo, entender. Outra alternativa é necessário mesmo que isso passe numa terra indígena? Será que uma rodovia não poderia mudar o traçado? Né? Vai sair mais barato. Esse mais barato não pode ser mais caro, porque se o povo impactado por aquilo decide que realmente não tem outra alternativa, a gente vai entrar com medidas judiciais, a gente vai embargar, né? A gente vai realmente fazer uma defesa daquilo. Então, a primeira alternativa é diálogo. Que não tem havido nesse momento, né? Não, é muito raro. Suficiente, pelo menos, não tem havido. É muito difícil, mesmo. Professor. Tem outro trecho aqui que eu gostaria de ouvi-la também. Sim. Entre aspas, nos primeiros 3 meses de 2023, Mato Grosso foi o que mais desmatou a Amazônia. Sozinho, o estado destruiu 89% do que o Amazonas e o Pará fizeram juntos. O cenário afasta Mato Grosso do compromisso assumido na Conferência do Clima em Paris. E aí eu pergunto, a senhora poderia comentar esse trecho que eu acabei de ler? Esses 89%, Eliane, são da parte que é permitida ou eles avançaram, infringiram além dessa permissão? Existe um percentual soma, ali. Né? Porque tem o legal e o ilegal, certo? É. E quando saem os dados, geralmente é do ilegal, né? Então, assim, o que a gente verifica são os dois. Porque também não adianta você tornar o ilegal legal, como aconteceu anos anteriores. Eu vou comentar sobre a perspectiva de Mato Grosso tem compromissos, né, que ele assumiu na COP, de diminuir o desmatamento ilegal, né, e ele não vem cumprindo. Ele está sempre no ranking, não é eu que estou falando que está desmatando. É a própria INPE, as autoridades. Mas eu posso dizer porque os povos estão sentindo isso na pele. A gente vê o avanço. E quando a gente diz que ele tem feito isso, porque quando a gente vai para as aldeias, é assustador o que a gente vê. A aldeia, geralmente, é o único lugar onde tem, eu falo bioma, porque a gente tem 3 aqui, mas é o único lugar que a gente vê floresta de pé. O único lugar. Se for no Xingu, por exemplo, ele está rodeado de fazendas. Tudo floresta no chão. Né? E vai avançando. Né? Então, assim, isso é prejudicial porque, primeiro que para a gente fica complicado conseguir fazer roça. Os bichos vão comer, né? Aumenta o número de porcão, né? Os próprios bichos sabem que a roça vai oferecer um cardápio natural, apropriado. E a gente não vai ter uma roça de qualidade, por vezes não vamos conseguir fazer. E isso aumenta também, muda o clima, torna mais quente, muda a questão da água, né? Então traz muitos problemas que a gente sente. E quando a gente disse que ele não está cumprindo, porque a gente sabe que em 2015 o estado de Mato Grosso fez muitas promessas que não está acontecendo, né? A gente acompanha os resultados desses órgãos oficiais, né? Talvez a gente não entenda quando saem aqueles mapas, mas a gente vai perguntar para quem entende, né? Porque assim, a gente ouve o relato, depois a gente ouve as notícias e a gente junta. E realmente Mato Grosso não está cumprindo sua meta, né? E as pessoas perguntam para a gente, mas
isso vai prejudicar a gente ter alimento na mesa, né? Isso vai prejudicar a gente produzir mais, ser campeão. A gente tem visto notícias desses canais de agro que cada vez mais estão se investindo que as terras se tornem mais produtivas, que há alternativas para isso. E que a gente vê também que isso é custoso, né? E a gente vê também que essa economia, ela tem muitas isenções do próprio Estado, de imposto. Tem muito fomento de banco. Por que que isso não é revertido para que não haja mais desmatamento sem prejudicar essa produção? Isso é possível. A gente vê estudos disso, né? Então, assim, o que a gente percebe enquanto instituição indígena é que falta investimento e vontade política. Talvez o caminho mais simples é passar correntão e derrubar, que ainda tem de floresta. E só que não vê as consequências disso, né? E a gente percebe que há uma transferência de tecnologia. Há produtores sérios com isso. A gente percebe isso no gado, né? O tal do boi verde. Por que isso não se investe? Por que isso não torna uma política de Estado? Então, são perguntas que a gente fica rodeando e a gente, enquanto instituição indígena, a gente estuda exatamente para propor isso para o Estado. Eu queria aproveitar ainda nesse bloco. Qual que é o tempo que eu tenho aí? Me fala só, porque eu me perdi aqui. Agora, no intervalo, né? Daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente segue com esse bate-papo aqui com a Eliane Chunacalo. Um instante só. Estamos de volta, não é? Aqui nessa sexta-feira. Hoje a gente está falando das causas indígenas com a presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, FEPOINT, a Eliane Chunacalo. Não é? A gente estava falando bastante sobre o desrespeito no bloco anterior. Avanços, antes de passar para o meu querido Lorenberg aqui, tem uma pergunta que se não fizer agora eu vou acabar esquecendo. Os parecis têm mergulhado no agro. Tem gente lá que você vê com colheitadeira de... Nem eu sei que... Se eu entrar numa máquina daquela lá, eu fico perdido. Parece que estou na NASA, assim, tanto botão que tem. E eles já estão bem avançados nisso. Não é um fator positivo isso? Embora, suponho que não seja uma realidade dos demais povos, né? Eu queria que você fizesse uma comparação e uma avaliação disso que eu estou falando aqui, né? Os parecis entenderam a descair da mesa, né? Como que funciona e estão mergulhados no agro. Para eles, estão ganhando milhões. Mas numa realidade não é uniforme, não é uma realidade uniforme. Então, como você bem disse, nós somos 43 povos, cada um com seu momento de contato. Os parecis, eles estão há 17 anos nisso, né? E se a gente for mergulhar nos negócios, quantas colheitadeiras são realmente deles? Quantos % realmente ficam para eles? E como que é distribuído coletivamente? De benefício, quais são os indicadores sociais ali? Porque a gente não é contra esse tipo de escolha. A FEPOINT, ela é a casa de todos os povos, inclusive os parecis fazem parte da nossa base. Nós respeitamos a escolha do povo, eles têm autonomia para isso, mas se a escolha for deles. E o que a gente diz em relação a isso é que não pode ser um modelo único para todos os povos. Primeiro, que biomas são diferentes. Segundo, que não é todo mundo que tem o número e quantidade de terra que eles têm. Eles têm mais de 1 milhão de hectares de terra. Se pegar o Chavante e fazer uma comparação direta, eu vou ver uma diferença enorme. Exatamente, porque o Chavante é um outro povo, um outro modo de vida e os contatos são diferentes, né? E eles têm uma organização diferente de cultura.
Então, a gente não pode pegar o Parecis e colocar eles como modelo único para ser imposto. A gente tem várias economias aqui no estado de Mato Grosso que precisam ser potencializadas. E o ciclo da soja, ela precisa de investimento, ela precisa de conhecimento técnico. Para os Parecis estarem hoje, como todo mundo vê, né, como um ouro que reluz, eles tiveram mais de 17 anos para fazerem. Mas a gente sabe que é uma escolha deles, mas não é a escolha da maioria. A maioria tem um outro pensamento e uma outra forma que precisa ser respeitada e que o Estado precisa investir nessas outras formas. É apenas isso. A gente não pode comparar os Parecis com o Chavante, porque a realidade é outra. O modo de vida é outro. Não podemos comparar os Parecis com xinguanos, porque é outra forma de viver, é outro tempo de contato, é outro bioma, né? Lá tem 16 povos, pra ter uma ideia. Então, a gente precisa realmente atentar a essas diferenças socioculturais quando se fala de economia indígena. Um modelo não serve para todo mundo. É igual a sociedade aqui. Não é todo mundo que planta soja, né? Tem outras categorias. Entendi. Professor. No mês de março agora, deste ano, 14 povos indígenas participaram de um curso de gestão para lideranças em Alta Floresta. Você foi lá nesse curso. E aí eu gostaria muito de ouvi-la a respeito da importância de um evento como esse. Qual a importância? É importante para o conjunto desses povos ou não é importante? Ou é importante apenas para um grupinho de índios ou não é importante? O curso de gestão de liderança, ele faz parte de um projeto amplo entre o estado do Pará, Mato Grosso, e com o apoio da COEAB, que é a Coordenação da Amazônia. É importante porque nós estamos formando lideranças que são gestores de associações. A federação ela é composta por organizações e é imprescindível que essas associações que têm incidência no território, elas também tenham gestores qualificados que vão saber trazer projetos ou vender os produtos que têm, né, ou comercializar, e ao mesmo tempo vão saber estar preparado para uma conversa sobre direitos, sobre incidência política. Então, é fundamental que tenha para todos. Nesse momento, a gente só conseguiu formar na bacia do Tapajós, porque o projeto é nesse recorte, mas nós estamos em busca de parceiros para o restante do estado de Mato Grosso, porque a gente fez junto com a FEPIPA, que é a Federação dos Povos Indígenas do Pará. E aqui a gente beneficiou 11 povos do Noroeste. E não foi só o curso, nós tivemos também parceria com a Nest, que ela faz tipo uma incubadora de negócios, né? A gente tem o Mundurucum, que é um povo daqui, de Juara também, e eles estão construindo uma fábrica, uma mini fábrica de polpa de açaí, né? Nós tivemos também auxiliando na casa do povo Carajá, para comercializar exatamente o artesanato. Então, a gente apoiou algumas iniciativas na qual as próprias associações fizeram a gestão do valor. Não foi um valor alto, um valor de 40, 50 mil para uma associação pequena é pouco, considerando todas as... Mato Grosso é extenso, né? Considerando todos os desafios que tem. Mas é uma iniciativa que a FEPOINT vê com bons olhos e precisa ampliar. E a gente teve a parceria do IFMT, que vai dar certificação para essas lideranças. Porque a gente vem de um passado que temos muitos cursos, mas a gente não tem uma certificação reconhecida. E enquanto profissionais, nós também temos rotatividade. Hoje eu estou presidente, amanhã estou assessora. Então a gente também precisa ter isso. Perfeito. Eu tenho um assunto para abordar contigo, eu não tenho... olha só, vamos lá, ver se eu consigo expressar aquilo que eu já vivenciei, que eu já acompanhei, eu vi, não é que me disseram não, eu vi, meninos, eu vi.
Nessas andanças para o Mato Grosso adentro, aí eu fui para a região do Araguaia, eu vi indígenas se prostituindo, eu vi o alcoolismo tomando conta de muitos indígenas, indígenas que nem zumbi, andando bêbado nas ruas, Campinápolis, por exemplo. Eu não sei se mudou a realidade lá. As políticas dos gestores dos municípios, dos prefeitos propriamente, ou até do governo estadual, não estão chegando a esse pessoal. E outra coisa, a reivindicação de vocês parte de quem? Dos representantes vereadores, ou vocês têm as entidades, como a sua, por exemplo, que tem voz e vez lá na hora da tomada de decisão? Realmente, a gente tem várias realidades aqui. A gente tem problema com alcoolismo, problema com prostituição, suicídios, né? O Araguaia vive tendo violências domésticas, né? Mas a gente acredita que, primeiro, enquanto não houver políticas públicas, medidas, né, eficazes para conter isso, isso precisa de uma coalizão de esforço entre educação, saúde, e não é só saúde, CESAI, mas saúde do Estado, do município, profissionais multidisciplinares e uma consciência também de que é necessário entender esses fatores que acontecem. E não tem, né? Não tem isso. A gente vê que muitos dos parentes batem a porta, pedem ajuda e não tem tido. E a gente tem algumas associações de base que realmente tentam fazer esse trabalho, mas uma andorinha, no nosso caso, não faz verão. Precisa de esforço. E a gente tem alguns vereadores em algumas cidades, e a gente tem as associações, e a gente espera que esse cenário que nós estamos entrando agora, a gente possa mudar. Mas isso também parte de uma perspectiva de diálogo com a própria comunidade. Quando você fala novo cenário, você está dizendo com relação ao ministério que foi criado no governo novo? Ministério, uma nova gestão da FUNAI, uma nova gestão do próprio DICEIS, né? Um diálogo com o município que tem responsabilidade, sim, sobre a situação, com a própria Secretaria de Saúde do Estado, né? Que também pode e deve apoiar. Então, assim, quando a gente fala uma coalizão de esforços, nós também estamos falando de esforços eu não sei a palavra correta, mas desses poderes. Como eu disse, né, tudo perpassa por vontade política. A FEPOINT não vai conseguir ir lá resolver. A gente pode dialogar, conversar, apresentar as demandas, a gente pode contribuir, né, nos encaminhamentos, no monitoramento. Mas nós não somos estados. Nem podemos fazer esse papel. Tripartite, né? Sim. Partindo dos esforços municipais, estaduais e federais, né? Sim. Exatamente. O que eu vi em Campinápolis, por exemplo, é de cortar o coração. Sim. Prostituição, alcoolismo, suicídio. Sim. E se o poder público, olha só, somos todos iguais, gente. Se nós não tivermos uma política social que abranja a todos, sem distinção, vamos estar sendo taxados e com todo direito, né, e com toda razão de segreguista, como é que faz segregação. Por que não há uma política, por que não abraça uma política que abrace aí os indígenas também? Essa causa social, ela tem que chegar lá, tem que abraçar esse pessoal, tem que ouvir. A Eliane está dizendo aqui que falta diálogo, que eles não são ouvidos, não é? Por que não há? Cadê a secretaria? Minha caríssima primeira-dama, que a senhora que é tão sensível, eu sei que já provou, inclusive, na pandemia, não é? Que a questão os donativos para chegarem até os mais longínquos locais. Eu acho que está na hora da coronel lá, que eu esqueci, Evandra, não, a nova secretária de Assistência Social do Estado, por exemplo, ver com carinho isso aí, abraçar, começa se abraçando, abrindo para o diálogo. Aí sim, vocês vão estar por dentro do que está acontecendo realmente e transformar isso de forma muito imediata em políticas sociais, não é?
Professor, a última pergunta é sua. Mas muito rapidamente, presidente, em Mato Grosso há 43 povos indígenas, sendo 2 deles classificados como isolados. Além da falta de demarcação, os povos sofrem com os efeitos de empreendimentos em áreas do entorno. E aí eu pergunto, a criação do Ministério na área indígena vai contribuir com a demarcação das terras indígenas ou não passa por aí? Ou não passa pelo Ministério novo agora? Aliás, é a primeira vez que se tem um Ministério voltado para a causa indígena. Vai ajudar ou não vai ajudar? Nós temos esperança que vai ajudar. No caso da demarcação? Sim, porque a FUNAI ela foi para a estrutura do Ministério dos Povos Indígenas, né? Mas eu vejo que nesse momento que foi criado o Ministério, ele é uma articulação com os outros ministérios, né? Com os outros serviços. E essa articulação ela tem que realmente sensibilizar as outras pastas. E a questão da demarcação, além de sensibilizar as outras pastas, né, porque um governo ele é composto por várias forças políticas, várias categorias, é necessário também ter investimento. Nós sabemos que com a criação é nova, isso não estava garantido no PPA, que não foi feito por este governo que está assumindo, que criou, mas já estava sendo feito. A nossa esperança, sim, que haja demarcações, sim, que haja uma articulação, que realmente o Ministério cumpra a função de promover e construir políticas públicas. Voltando ao assunto da questão do Estado, eu vejo que também é necessário que o assunto indígenas aqui no Estado seja tratado de forma transversal, não só pela assistência social, porque o que a gente vê, e é muito bom ter esse apoio da assistência social, mas nós não queremos só cestas básicas. Nós queremos Sim. políticas públicas. Vocês não querem assistencialismo, né? Nós queremos que realmente as coisas sejam construídas. Isso passa pelo Estado? Passa. Mas isso também passa pela Assembleia, que a gente sabe que as pessoas que estão lá não têm muito interesse em construir políticas públicas para os povos indígenas aqui. Então é necessário uma sensibilização de todos esses poderes para que a gente tenha realmente uma políticas públicas eficazes. Não só para gringo ver, como dizem por aí. E no Ministério a gente está com esperança, a gente espera que realmente funcione, embora a gente saiba que vai ser bem difícil. Eliane, muito obrigado, de verdade. Eliane Chunacalo, presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas. Esse espaço, quero dizer para vocês, continua a postos para bem informar, tendo demanda, querendo reverberar, já que o governo não te ouve, não ouve vocês, estamos aqui para levar esse clamor de vocês até onde deve chegar. Obrigado por esse programa de índio que foi nessa sexta-feira aqui. Obrigado e um bom fim de semana. Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Nós estamos à disposição para sempre falar das nossas demandas e trazer contribuições também. Embora a gente tenha falado só de problemas, mas a gente tem bastante coisas bonitas para se mostrar também. Com certeza, tem muita coisa. Viva os nossos povos indígenas. Obrigado à sua assessoria de imprensa também, a Rosália e a todo mundo que está aí, que eu não sei o nome de todo mundo. Sim. Obrigado a todas vocês, viu, pelo apoio. Lorenbeck, segunda-feira. Até segunda-feira. O novo secretário de Turismo do Estado de Mato Grosso, que é o Velaton. Felipe Velaton vai estar conosco aqui ao vivo às 7h30 da noite. A gente se encontra então. Até lá, fica bem, fica com Deus também.